Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus, né, queridos? Essa noite, amados. Essa noite é uma bem diferente. Glória a Deus. Hoje nós estamos tendo culto de doutrina, né? Culto do ensinamento da palavra de Deus. Os irmãos estão bem, né? Vai que eu não chego, irmão. O pessoal acha que eu vou fazer isso aí de casa. O pastor foi me pegar lá. Mas é bênção de Deus, né, queridos? Queridos, abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4. Fica com sua Bíblia que nós vamos, ainda tem um tempo para a gente ali, a gente vai trabalhar com alguns textos, tá bom? A gente vai ler alguns textos da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Está depois do livro de Pedro. Antes de Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Vou esperar todos os irmãos. Meu culto de ensinamento não tem pressa. Show, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Queridos, quem puder ficar de pé, eu agradeço. Tá? Oh, aleluia. Se colocar sobre os seus pés, eu agradeço. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Amados, o subtítulo diz: os falsos profetas. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, apóstolo João, o discípulo amado, o filho de Zebedeu. Oh, glória a Deus. O apóstolo João, queridos, aquele que inclinava no peito de Jesus. O apóstolo que tinha intimidade com Jesus. 5 são os livros que ele escreveu: o Evangelho de João, primeira, a segunda e a terceira carta, e a revelação quando ele estava preso na ilha de Patmos. E queridos, e o apóstolo João escreveu essa carta nos meados de, alguns historiadores acreditam que em 89, antes da perseguição do imperador Domiciano, ou 95 depois de Cristo. O idoso João, aos 95 anos, direto de Éfeso, ele pastoreou a igreja de Éfeso.
E passou grandes homens de Deus na igreja de Éfeso, da qual o apóstolo Paulo foi o fundador, quando teve lá no capítulo 19 de Atos, a sua viagem missionária, a sua segunda viagem missionária. A gente lembra, né, queridos? Eu já aprendi aqui, a gente lembra. Quando aquela igreja, aquela cidade, com cerca de 300 mil habitantes, era entrega à feitiçaria, era entrega à idolatria, grande templo da deusa Diana. E também Timóteo também pastoreou essa igreja de Éfeso. E o apóstolo João, queridos, ele escreveu essa carta. Não tinha essa carta como Paulo escrevia, o endereço fixo. Como Paulo escreveu uma carta diretamente a Filemon. Porque quando ele estava na prisão, ele conheceu um camarada, e esse camarada, Onésimo, ele levou essa carta para o seu senhor. E Paulo mandou receber este camarada, este irmão, como se fosse a ele próprio. Queridos, que coisa linda, queridos. Na prisão, conheceu Onésimo, inútil, mas o apóstolo Paulo escreve a carta e diz que ele será muito útil para o Evangelho. Não estava no meu esboço aqui, mas você e eu, você sabia que você era inútil? Eu era inútil. Nós éramos inúteis. Mas hoje, queridos, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a graça de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, agora nós somos muito úteis para a igreja. Aleluia a Deus. Porque o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz que Deus usa segundo a multiforme graça. Deus chamou o boiadeiro, Amós. Quando Amós ali vai denunciar o pecado do povo, ele falou, não era profeta nem filho de profeta. E o tema desta noite, queridos, como é um estudo, o tema desta noite vai ser falso profeta e verdadeiro profeta. Para nós distinguirmos, queridos, o verdadeiro do falso, a verdade da mentira. E Deus chamou pescadores, Jesus chamou pescadores. E nós vamos ver, queridos, no decorrer, que Deus, não é que Ele não precisa de teólogo. Aliás, Deus não precisa de ninguém. Ele conta com a gente. E Ele usa cada um, no capítulo 12 de Romanos, segundo a fé, a medida que foi dada. O que é que quer dizer isso, pastor? Quer dizer segundo o que você absorveu, segundo o que você pegou da Escritura. Ninguém saiba mais do que convém saber. Que é que quer dizer isso, pastor?
estudo da palavra. À medida que você busca se é ministrar, ministre bem, ministre com amor. O que é ministrar, pastor? Não é ministrar subir em cima do púlpito. Ministrar é ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Se é presidir, faça isso com misericórdia. O que é presidir, pastor? É o líder. Traz a ideia do líder. O líder que tem o dom de exortar, não é só o líder que tem, não é só o pastor que tem. Se nós pedimos a Deus, tem lá 9 dons em 1 Coríntios, no capítulo 12 lá. E se nós pedimos a Deus o dom de exortar, encorajar. Quando você vê uma pessoa de cabeça baixa, quando você vê uma pessoa aflita, quando você vê uma pessoa angustiada, quando você vê uma pessoa sem força para vir para a igreja, quando você vê uma pessoa sem força para orar, sem força para buscar a Deus, você exorta ela. Aleluia, Deus. Você exorta o apóstolo Paulo quando saía da prisão, quando os discípulos saíam da prisão, eles exortavam os cristãos, animavam os cristãos. Aleluia. E não era fácil naquele tempo. E quando você lê, queridos, é maravilhoso. 30 chibatadas menos uma. 49 chibatadas menos uma. 39 segundo a lei. Você sabe o que é você virar suas costas por causa do evangelho e levar 39 chibatadas? Uma vez eu peguei um cavalo do meu avô, peguei escondido e eu fui num grupo. Meu pai está morando lá hoje nesse sítio aí. Eu peguei o cavalo, fui no grupo. E eu peguei o cavalo para puxar, com aquele arreio dele saiu. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Ela devia ter uns 11 anos, 11, 10 anos. E quando eu cheguei, o menino colocou para mim, quando eu cheguei, eu fui correr com o cavalo, meu avô me deu uma chibatada com aquele chicote que bate em cavalo. Eu lembro até hoje, pegou só a ponta, mas doeu. Mas eu tinha feito o ato. Mas os discípulos, que ato que faziam? Pregavam o evangelho, faziam o bem. Capítulo 5 e o versículo 13 da mesma carta do apóstolo João diz assim: e estas coisas vos escrevis para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você é uma pessoa salva. Eu sou uma pessoa salva. Quando alguém perguntar para você e dizer você é salvo na sua empresa, na fila, no banco, em qualquer lugar no debate, você é salvo. Você fala, eu sou salvo. Não é uma soberba, queridos. Nós falamos, declaramos que somos salvos. O apóstolo João escreveu essa carta para ratificar para os crentes que não era uma carta pessoal, não era uma carta interessada para uma igreja, mas para as igrejas da Ásia, para ser lida. E o Espírito Santo já sabendo para chegar até nós, queridos, o conselho do apóstolo João. Essas coisas vos escreveis para que saibais que tens a vida eterna. Você tem a vida eterna.
Capítulo 5, versículo 8 de 2 Coríntios. Melhor é partir deste corpo e estar com o Senhor. O cristão, a partir de um momento, queridos, que ele tomar esse corpo aqui, este tabernáculo, como Paulo disse, quando ele tomar este tabernáculo aqui, ele está na presença do Senhor. Esteve quando foi apedrejado, queridos, depois de entregar um sermão, da qual os inimigos não puderam resistir à sua face, queridos. Diz a Bíblia que quando ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé no seu trono, queridos. É motivo, queridos, que nós damos glória a Deus, queridos. É motivo que nós se alegramos nesta noite, queridos. Porque se nós partimos nesta noite, queridos, você tem que ter a certeza da salvação. Porque senão é em vão você vir para a igreja. Porque senão é em vão a sua pregação. Porque senão é em vão a sua leitura bíblica. Porque senão é em vão você fica pesquisando, buscando conhecimento. Porque senão é em vão você louvar o nome do Senhor. Você tem que ter a certeza da salvação no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o apóstolo João, É verdade. ele diz no capítulo 4, amados, não creiais em todo espírito, mas provais que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Por que João fala isso, queridos? A igreja na Ásia Menor, no final do primeiro século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. O gnosticismo incipiente estava sendo proposto como alternativa de fé cristã. As verdades do cristianismo estavam sendo atacadas desde os seus alicerces. Os mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Vocês veem, queridos, que quando eu li aqui no capítulo 4 de João, quando ele diz que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, diz aqui no versículo aqui, ó. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por quê? Porque a filosofia gnóstica que entraram no judaísmo, que entraram no cristianismo, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 2 da Epístola de João, a mesma epístola. Capítulo 2, queridos, da Epístola de João. Capítulo 2 e o versículo 19, queridos. Hoje a gente vai trabalhar com Bíblia. Aonde a Bíblia se calar, eu não tenho que ter ouvido. Amém? Amém. Diz assim, ó. Saíram de nós, mas não era dos nossos, de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Alguns pastores, pega esse versículo aqui e faz uma exegese errada nesse versículo. Faz uma interpretação errada desse versículo. Faz uma hermenêutica errada desse versículo. Quando o crente sai da igreja, saiu porque não era de nós. Quando o pastor, queridos,
O apóstolo Pedro falou: apacentai o rebanho de Deus. O rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus. Aleluia. Saíram de nós porque não era dos nossos. Aqui especificamente, o apóstolo João trabalha em pessoas que saíram da igreja, acataram uma filosofia gnóstica, da qual a matéria para eles não era nada, para eles Jesus, eles transformaram. E tem que ter cuidado, que as maiores heresias, queridos, é usando a palavra de Deus. Se o próprio diabo usou a palavra de Deus, se o próprio diabo falou para Jesus, está escrito. Está escrito. Quanto mais um falso profeta, quanto mais um falso mestre, quanto mais um sufista da fé, quanto mais um enganador. Esse pessoal aqui saíram de nós porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficaria. Mas ele fala, mas isto é para ver que não são todos de nós. É como se fosse, queridos, o joio e o trigo. Na igreja tem o joio e tem o trigo. Na grande ceifa, Jesus vai mandar separar os bodes das ovelhas. Coração, nem tudo que reluz é ouro. Coração, como dizem aí, é terra que ninguém passeia. Aleluia a Deus. Pessoas de vida dupla, que uma coisa na igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho, outra coisa na rua, outra coisa no carro. Ele é igual ao camaleão, ele é de acordo com o que ele vai andando. Camaleão é desse jeito, você sabia? Camaleão vai andando, se essa parede aqui é preta, ele fica preto. Vai andando, se azul, ele fica azul. É incrível isso. Mas tem pessoas, tem cristãos, queridos, que usam máscara. Aleluia a Deus. Mas na hora a máscara cai. Porque sempre tem alguém em algum lugar que você pensa que não conhece, mas conhece. Amados, não creiais em novo espírito. Espírito aqui, queridos, quando ele fala não creiais em novo espírito, espírito traz a ideia de pessoa. Toda pessoa que ela fala segundo um espírito. Guarde o que eu estou falando. O falso profeta, ele fala sobre a direção de um espírito enganador. Aqui fala aqui, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está no. O anticristo ainda não se manifestou ainda. O apóstolo Paulo, escrevendo nas Tessalonicenses, ele diz que há um que detém, até que do meio seja tirado. Quem que detém, queridos? A igreja de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aleluia a Deus. Quando a igreja for arrebatada, quando vinha a grande tribulação, nos 3 anos e meio, uma semana, da qual diz Daniel que na metade 9 de Daniel, na metade da semana, 3 anos e meio, aí vai se manifestar o anticristo. Quando disserem a paz seja, de repente haverá repentina destruição. O primeiro cavalo dos 4 cavalos do Apocalipse, o cavalo branco, saiu vitorioso para vencer o anticristo. Ele ainda não está no mundo, mas o espírito dele já se manifestou no mundo. Se manifestou há 2000 anos atrás, imagina agora. Deixa eu correr aqui. Na Bíblia,
termo profeta designa aquele que é chamado por Deus para transmitir a mensagem divina ao povo. Eu ia ler todos os textos, mas não dá. Aleluia. Em outras palavras, os autênticos profetas são porta-vozes de Deus. O próprio Senhor os chama meus profetas, Salmo 105:15, quando ele fala: não toqueis os meus ungidos, nem não maltratareis os meus profetas. O profeta verdadeiro, ele traz a mensagem, e quando no capítulo 14, não vai dar para me ler, quando no capítulo 14 de 1 Coríntios, quando no 12 fala acerca dos dons de 1 Coríntios, que é os 9 dons, que é dom de cura, dom de maravilha, dom de profecia, dom de operação de maravilhas, dom de sabedoria, o dom da palavra, o dom da ciência da palavra. Quando ele fala no capítulo 14, ele vai falar da necessidade de ordem do culto, porque os profetas, a igreja, iam até tarde, queridos. A igreja ia até tarde e profetizavam. E Paulo, quando ele fala também das línguas estranhas, quando está falando em línguas estranhas. E eu vou abrir um parênteses aqui nesta noite, pessoal, queridos. Pode prestar atenção, todas as pessoas, queridos, que é vazia de Bíblia, que ela não tem um estudo, que ela não tem uma leitura da palavra, ela lê um versículo, ela nunca mais volta naquele texto e ela começa a profetizar. Isso é perigoso. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, quando descorrer lá, ele fala que quando muito, 3 profetas. Mas se um tiver uma revelação diferente, o primeiro cai sempre. Mas, queridos, existe profeta hoje, queridos? Não existe profeta hoje, existe o dom da profecia. O ofício de profeta não existe. O último profeta que é do Antigo Testamento, que está no Novo, é João Batista. É o precursor do Messias. É o que o próprio Jesus disse, que ele vinha na virtude de Elias. O dom da profecia não quer dizer literalmente, queridos, que a profecia é necessariamente eu receber uma revelação direta de Deus. Tem profecia? Tem profecia, queridos? Existe o dom da profecia? Quem é que já recebeu a profecia já? Vou botar a mão assim, sem vergonha. Quem já recebeu a profecia? Quem já recebeu e cumpriu a profecia? Eu já recebi já a profecia. E Deus já me revelou já coisas já. Mas o povo confunde, queridos, a profecia com a adivinhação. Vou abrir um parênteses aqui. Quando eu era da mocidade, tem um irmão, ele já bateu para a glória já. Ele me respondeu. Esse irmão, ele era, sabe aquele crente chato? Porque existe crente chato. Você sabe aquele crente que ele sai falando para todo mundo na empresa que ele, eu sou assembleiano, eu sou assembleiano, eu sou assembleiano. Aí você vê, queridos, um irmão, eu já vi isso já, estou falando que eu já vi isso na igreja, você vê um irmão de outra igreja neopentecostal aí, que está lá caladinho, está na sua, dá um bom testemunho, aquele que está lá falando que é pastor, que é presbítero, que é não sei o quê, é o que está mais mau testemunho. Porque não precisa eu estar falando que eu sou pastor, não precisa eu estar falando que eu sou crente, queridos, o brilho do Espírito Santo, queridos. Você olha para
idade, o tanto de doença que ela já teve, parece que já teve 5 infartos já, 3 derrames, tem crânio na cabeça, tem efizema pulmonar, tanta coisa que ela tem, queridos. Aí você olha para ela hoje, ela está serena. Ela tem paz no coração dela, ela está doida para vir para a igreja. Ela deu a hora, porque esses dias ela estava ruim. Aí a minha esposa fala que ela é como uma fênix. Ela está mal, você chega lá, parece que você fala, é hoje que ela vai. Aí quando é novo dia, a bichinha estava mais forte do que eu. Quando eu trabalho viajando na estrada, um dia minha esposa mandou, não tinha nem WhatsApp nesse tempo. Minha esposa falou para mim, era mensagem. Eu tinha pouco, aí ia acabar meia-noite, falou, vamos começar até meia-noite. Eu estava em Presidente Prudente, no Paraná, estava com caminhão. E minha esposa falou, vixe, mas já está todo mundo lá no hospital, agora vai. Sabe quanto tempo faz isso já? Faz uns 12 anos já. E que coisa linda, queridos, como alegra meu coração o Evangelho de Deus. Porque ela tem uma nora que nunca falou para ela do Evangelho. A minha esposa tem uma cunhada que nunca convidou ela para ir para a igreja. É diaconisa. É líder dos jovens. Aí, queridos, uma profecia. Abra sua Bíblia comigo. Dá tempo de nós ler isso daqui. Em Atos, no capítulo 21, queridos. Atos, capítulo 21. Quando diz não creiais em todo espírito, provai no espírito, não é você vir para a igreja para julgar. Que será que ele vai falar? Que será que o pastor vai pregar? Que será que ele vai errar? Não é isso não. Julgar é se ele fala segundo a palavra. Ele está apresentando o texto bíblico. Tem fundamento, a profecia dele é bíblica. Atos 21 diz assim, ó. 21:10. E demorando nós ali por muitos dias, chegamos da Judéia. Chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. E vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e as mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus de Jerusalém, o varão a quem esta cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-nos, tanto nós, que era daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondendo: que fazei, vai chorando, magoando-me o coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma profecia, queridos, direta, com endereço para uma pessoa, Agabo, capítulo 11 de Atos, e o versículo, Aleluia. capítulo 11, o versículo 26 e 27. Aleluia. Aliás, capítulo 27 e 28 de Atos diz assim, ó. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Está vendo? A profecia que ele falou lá no capítulo 20 de Atos 21 se cumpriu diretamente para Paulo. A profecia da fome que viria no mundo no tempo de Cláudio se cumpriu. Mas tem pessoas, queridos, que ela quer usar Deus. Aí voltando
As coisas que para trás ficam. E esse irmão, ele pegava na minha mão e ficava assim: Pai do Senhor, irmão, o senhor está bem? Oi, irmão, o senhor está bem? E eu, do Ceará, bruto. O senhor está bem? O senhor está bem? Falava: irmão, estou bem, irmão. Quem é que falar essa profecia para mim? Quem falava isso para ele? Eu vou primeiro a falar. Quer que faça essa profecia para mim, irmão? Estou bem, minha vida está bem. Pequei, Jesus me perdoou. O que é que irmão quer saber da minha vida? Porque tem pessoas que ela quer saber da sua vida. Tem pessoas que ela fica jogando verde para saber. Ei, irmão, estou vendo que seu marido está trabalhando. Não, você está trabalhando. Falsos profetas brincando com a palavra de Deus. Aleluia a Deus. Não creiais em todo espírito, provai os espíritos. Não creiais em todo mestre, não creiais em toda doutrina, não creiais em todos os pastores. Não creiais que se não for segundo a Bíblia, se não tiver a Bíblia, desde a parte. Eu estava no trabalho domingo, eu comprei o celular, gosto das antigas, comprei um raidinho de pirâmide. Aí liguei, tem no celular, mas eu gosto de ficar botãozinho para lá e para cá. Aí está lá uma bispa de uma igreja grande aí, pregando, e ela falando, transformando o culto de ceia em ano de multiplicação. Olha que heresia. E esse povo leva pessoas cativas. Essas pessoas saem desses apóstolos. Do outro dia ela está no canal de televisão, a igreja está lotada. No Brasil eles têm tido um crescimento monstruoso, queridos. Mais de 25 milhões de cristãos no Brasil. Mas sabe o que? Será que está crescendo, sabe? Está inchando, queridos. Será que está gerando quantas igrejas? 135 mil CNPJs por ano no Brasil de igrejas sendo abertas. Será que estão pregando a verdadeira doutrina? Será que estão pregando o verdadeiro caminho? Porque se a gente aqui começar, eu vou ler outro texto. Esse aqui tem que ler, irmãos. O pastor não briga comigo, que está quase no horário, mas eu tenho que ler esse texto. Não, tá certo, cuidado depois. Não, vou ver um pouquinho a mais. 1 Timóteo, queridos. Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Você viu aí? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eles não vão no centro de macumba, eles não vão voltar para a igreja católica, eles vão se apostatar da fé. E hoje, queridos, o Evangelho que é pregado aí fora, que é oferecido aí fora, o púlpito vira um balcão. E os clientes são os crentes. O que é que você quer que eu pregue hoje? Falando falsamente, quando Jeremias começa a combater, queridos, capítulo 23, capítulo 28, o profeta Ananias, capítulo 23, quando passa, o filho de um sacerdote joga ele no calabouço por ele falar a palavra de Deus, que ele diz que Jerusalém ia ser sitiada, que o templo ia ser arrasado. Ele disse que o pessoal não recebia, porque o pessoal queria ouvir os falsos profetas. O pessoal queria ouvir, queridos, continuar no pecado, continuar
pediu todo o discernimento para discernir o certo do errado, a verdade da mentira. Por quê, queridos? O Josafá falou: eu vou na guerra contigo, meus povos é com teu povo, meus cavalos é com teu cavalo. O que é um profeta que possa consultar? Tem. Trouxe 400 profetas, sabe o que é 400 homens falando a mesma coisa? Só um homem de Deus. Micaías, manda chamar Micaías. Tem um ali, mas ele não fala bem de mim nada. Manda chamar ele. Você sabe, queridos, porque a igreja está assim, as igrejas estão inchadas, estão assim. Eu não estou falando, queridos, porque aqui não está cheio, não. Porque um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus. A igreja, para crescer, eles não precisam inventar modismo, não precisa colocar arca aqui, não precisa colocar água, não precisa colocar sal grosso, não precisa ter profeta mentindo, revelando aqui, não precisa de nada disso. Uma igreja, para ter crescimento, precisa de doutrina, de palavra de Deus e oração. Tem alguém aqui? Tem. Manda chamar, manda chamar. O camarada fala para ele: ó, tá todos falando, né? Estou concluindo já. Também quero jantar. Tá todos falando a mesma língua lá. Se você não falar, trazendo para os dias de hoje. Fui pregar na igreja uma vez. Concluindo já, tá? Eu se senti um mendigo. Eu coloquei o meu melhor terno, coloquei meu melhor sapato de fogo. Fui pregar e quando eu cheguei, aí tinha uma cadeira no meio, aquela cadeira era do pastor. Cadeira bem bonitona e outra em cima assim. Eu cheguei, eu falei: meu Deus, eu com vergonha, só rico lá, irmão. E era a pessoa que tinha dinheiro mesmo. Lá não se falava outra coisa, não sei dinheiro. Eu falei: meu Deus, o que é que eu vou pregar aqui? Eu acho que eu vou pregar eu se vendo ou não se vendo? Vou pregar o que eles querem? Falei: eu vou pregar o que eles querem, Deus. Aí preguei em Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia. Porque eles querem pregador que massageie o ego. E fale o que você quer ouvir. Na igreja que eu estava aí, toda vez que termina o culto, pastor, você aí, só com jovem. Deus me mostrava você assim, lhe dando livramento de moto, com carinha da um tiro em você, não sei o que. Deus quer você na igreja. Você, Deus sei o que, para pegar um povo para a igreja. Quase que obrigar, mentindo, queridos. E Deus revelou nada. Sempre isso, só isso, só isso, só isso. E tem pessoas, queridos, doentes, queridos, que vai em busca disso todos os dias. Eu morei com um pastor, queridos, que ele era um charlatão. Quando ele estava estudando teologia, ele falava para mim: isso aí, Cícero, estuda, porque hoje eu dou uns gritos na igreja. Ele andava com famoso e todo. Hoje eu dou uns gritos na igreja, eu ganho 1.000, eu ganho 2.000. Eu nem cama aqui para dormir, eu estava dormindo num lençol no chão. É que hoje hoje é assim, assim, assim. Aí eu fiquei olhando, aí ele tinha 7 mulheres. Aí veio uma cantora do Pernambuco. Pense numa mulher atribulada. Quando pegava no microfone, era ei, não sei o que. A maior autoridade. Dentro de casa eu fiquei com aquela mulher, eu ficava com 2. Toda hora pegando a Bíblia. Vê se Deus fala comigo. Vê se Deus fala comigo. Vou ver se Deus fala comigo. Estou concluindo já. Deixa eu ver se Deus fala comigo. Oi, não Cícero, abre aí, não Cícero. A Bíblia para ver se Deus fala comigo. Aí eu abri a Apocalipse de novo lá de lá do Ceará. Falei: você não sabe que você é pobre, miserável, cego, não. Eu vou converter, rapaz. Levei ela numa igreja do pastor meu, aqui em Santo André. Levei ela, ficou brava naquela época, porque não vendeu o CD. Esses crentes velhos, não sei o que. E o pastor todo bonitão, uma tradução de teologia. Eu sei se aqui não é teologia, não é que eu gosto. Porque pensa numa pessoa criticada, se usar uma dela, só quer ser teólogo. Não quer ser, não, sou. Não é só quer ser. Você também é um teólogo, você estudando da palavra. Aí, porque ninguém comprou CD, e demoniada, chamando palavrão assim, sair da igreja. Que evangelho é esse? Que
e Timóteo. Chegará o tempo que nós sofreremos corrupção, amontoarão para si doutores, segundo as suas concupiscências. Está vendo? Essa bispa lá, eu estou voltando, que eu esqueço. Essa bispa lá, falando. Falando de multiplicação. Se você não interessa se você vai parcelar, se você vai pagar à vista, não interessa, irmão, o que é que estão fazendo com o evangelho. E o povo está assim, ó, doente atrás desse povo, irmão. Eles abrem uma igreja hoje, queridos. Tem um apóstolo aí que num ano abriu mais de 1.500 igrejas. Porque o povo gosta, sabe aquele negócio que me engana, que eu gosto de ser enganado? Aparece um moleque, do nada, começa a rasgar papel, começa a falar um monte de heresia, queridos. Eu, como pastor, não prega na minha igreja, não. A minha igreja não prega. Quer ter uma oportunidade para dar uma saudação? Pregar na minha igreja? Ficar mentindo em cima de púlpito? Uma vez nós trouxemos, quando eu trouxemos um menino desse tamanho para pregar na igreja. Chegou lá e era bem bonitinho, com o microfone, contando as provas do pai dele, não sei o quê. Ele profetizou para o pastor lá e... Não creiais em todo espírito. Queridos, eu vou te falar como é que está o ser humano hoje, estou concluindo. Tem um camarada da minha família, que ele é da família da minha esposa, que ele está na rua agora. Ele é esquizofrênico, mas se tomar remédio tudo dá para se tratar, mas gosta mesmo da droga, tudo. Ele chegou lá, tem um cachorrinho lá e falou, vó, ele falou para minha sogra, vó, esse cachorrinho aqui eu trouxe, mas ele o vovô não sabia como entrar aqui, qual a ideia, porque ele é doido dele, ele agora está piradão dele. Ele falou, o vovô não sabia como entrar aqui, aí entrou com esse cachorrinho aqui. Para me concluir. A minha cunhada. Eu falei, já acredita nisso aí? Você vai saber, né? Eu falei, você acredita nisso daí? Querido, já as pessoas estão acreditando mais nessas coisas do que no Evangelho, na palavra de Deus. Está assim, ó. Está assim de pessoa atrás de profeta, atrás de profetada. A pessoa não quer ter uma mudança de vida. Eu vou comprar um apartamento, aí vai lá no profeta. Tem guru espiritual, tem pessoas ricas, aí está falando para minha esposa agora. Tem pessoas ricas que tem guru espiritual. Só compra um carro, se eu posso falar, pode comprar. Só compra um apartamento e falar, queridos, livro de provérbios, livro da sabedoria. Está demorando a casa do teu vizinho? Cai fora. O provérbio diz, não demore, porque você vai ser enfadonho no seu vizinho. Aí, está assim de pessoas, ó, atrás de profetada. A pessoa não tem uma mudança de vida, vou comprar um apartamento, vou perguntar para a irmã, galera de fogo. Irmã, eu compro apartamento ou não? Sabe o que é isso aí, queridos? Falta de Bíblia, falta de comunhão com Deus, porque se eu quero comprar apartamento, a primeira coisa que eu falo, primeiro, você tem um recurso? Você tem um dinheiro? Ou você vai fazer uma conta aí de 200 trilhões de anos aí, e não vai nem pagar. Tem um recurso? Tem. Bom, então você olha o apartamento, como é que está o apartamento? Tá bom? A parede está arranjada? Tá. Como é que está? Tá bom, então eu vou comprar. Vai comprar um carro? Ô pastor João, eu compro um carro ou não? Não, irmão, não compre não. Eu viajo ou não? Não estou falando que você tem que consultar Deus. Você tem que consultar o Senhor. Mas será, querido, você estava pensando hoje, andando na rua, será que tudo que eu consulto a Deus, eu espero realmente a resposta de Deus? Aleluia a Deus. Eu vou tomar um refrigerante e falo, eu estou até sonhando com o refrigerante e falo, toma ou não toma, Senhor? Aí quando já está canudinho na boca já tomar. Nem esperou Deus responder. Amém, irmãos? Fica com essa palavra aí. As nossas casas, que sábado, o nosso culto é quarta, sábado e domingo, né?
Amanhã nós temos culto na igreja de Itaquaçu, né? Nós estamos lá fazendo culto lá. Então, os irmãos, vamos firmar mesmo, vamos buscar o Senhor, vamos lutar. Foi bom demais a palavra dos irmãos, foi, né, pastor? Foi uma maravilha ter os irmãos aqui, cada um for para ter. Então, vamos guardar a palavra de Deus, vamos se livrar dos falsos profetas que está cheio desse mundo. Eu sempre falo, nós temos que ter cuidado, porque o que vai levar nós para o céu é a verdadeira palavra de Deus, né? E Deus conta com nós, a nós ser verdadeiros, ser fiel ao Senhor, que a vitória vai ser grande, né? Então vamos orar ao Senhor para nossas casas e a bênção é grande, né? Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos nessa noite por tua santa palavra, Senhor, por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite, através dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, louvou, palavra, tudo que aconteceu aqui, Pai, nessa noite, o Senhor guarde nosso coração, nossa memória, Pai. Leva-nos para nossas casas, na direção do Seu Santo Espírito. E que essa palavra continue trabalhando no nosso coração, Pai. Continue fazendo efeito. Continue trabalhando e dando discernimento em nosso coração e em nossas vidas, Pai. E eu abençoe esse povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e já, Senhor, para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. E todos digam amém. A paz de Deus seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.